Olá, começa agora mais uma edição do Trajetórias. No programa de hoje recebemos o advogado, mestre em Direito Público, doutor em Direito Administrativo e atual presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, Fábio Medina Osório. Fábio, muito obrigado, muito bem-vindo ao Trajetórias. Satisfação estar aqui contigo, com os telespectadores. Fábio, tu acabas de receber o título de cidadão emérito de Porto Alegre, por indicação do vereador professor Garcia, do PMDB. O que representa para ti receber essa honraria da cidade onde tu nasceste e onde fizeste a maior parte da tua formação? Olha, é até indescritível poder falar um pouco sobre isso, porque realmente me emociona. Foi uma honraria que, enfim, eu não tinha nenhuma expectativa e sou muito agradecido a Porto Alegre, à Câmara de Vereadores e especialmente também ao vereador professor Garcia, que é um político que honra a tradição da política gaúcha e de quem eu tive então a possibilidade de receber esse título e que me foi concedido ainda quando ele foi presidente da Câmara de Vereadores por unanimidade de votos. E de fato representa muito porque Porto Alegre, como tu disseste, ela não apenas é a cidade onde eu nasci, é uma cidade que eu amo, que é uma cidade onde estão meus familiares, minha família toda é daqui e onde eu tive também a oportunidade de trabalhar e acredito que fazer jus, digamos assim, aquilo que me foi sempre incumbido na minha missão quando eu representei o Ministério Público, ou seja, como advogado, como profissional. Eu realmente amo Porto Alegre, é uma cidade diferenciada, e tenho esse orgulho de pertencer a essa cidade. Agora é mais do que nunca com esse título, essa honraria que eu nem esperava. Pois é, tu entraste para o Ministério Público muito jovem, aos 24 anos, menos de um ano após a tua formatura em Direito. Como é que foi essa escolha pelo Direito? Porque realmente toda a tua formação começou muito cedo. Na verdade, digamos, eu fiz o segundo grau nos Estados Unidos, na Fargo South High School, em North Dakota. E no retorno, então, acabei entrando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito, onde tenho muitos amigos, onde tive a oportunidade de um grande aprendizado com grandes professores. E ali, quer dizer, quando nos formamos, eu efetivamente não tinha muita ideia. Eu era assessor de um juiz de alçada, meu saudoso amigo, querido Moacir Danilo Rodrigues, também a quem devo muito, que se foi prematuramente. E, na verdade, eu cursei a Escola da Magistratura, estava cursando a Escola da Magistratura, e não tinha bem definido se faria concurso, se após aquele ano de Escola da Magistratura eu procuraria então sair ali daquele cargo de assessoria para tentar abrir um escritório com outros amigos, queridos amigos, colegas de faculdade, quando teve um amigo que me estimulou muito, faz a inscrição para o concurso do Ministério Público. E, na verdade, nós fizemos a inscrição e acabei sendo aprovado no concurso. E realmente tomei posse em dezembro de 91 e me apaixonei muito pela instituição. A instituição também o Ministério Público do Rio Grande do Sul, devo muito a essa instituição, uma instituição que eu tenho um afeto profundo, tenho muitos amigos, e aí fizemos uma trajetória, efetivamente, percorrendo até o interior do estado. Começamos em Torres, fomos a Uruguaiana, e ali na região, sempre atendendo, por exemplo, Torres, atendi Capão da Canoa, Tramandaí, depois em Uruguaiana fomos a Alegrete, fomos a Itaqui, enfim, fazendo muito júri. Depois fui a São Jerônimo. E de São Jerônimo também atendendo Charqueadas, Butiá, quer dizer, municípios do entorno, Cheguei a fazer júri em Alvorada. E finalmente promovido a Porto Alegre, minha cidade, natal. Em Porto Alegre, então, nós também desempenhamos essa função. Até como promotor aqui do meio ambiente, pudemos trabalhar. Dois temas muito marcantes na tua trajetória dentro do Ministério Público foram meio ambiente e probidade administrativa, que é um dos teus destaques também no teu escritório privado. De fato, a questão do combate à improbidade começamos cedo no Ministério Público, Inicialmente com ações que eram, enfim, dentro da atribuição da comarca, onde eu estava lotado, depois até com designação da Corregedoria Geral já para fazer um trabalho em regime de exceção, ajuizando ações em todo o estado, e efetivamente isso gerou, digamos assim, um mergulho nesse tema no próprio mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e confeccionando um livro em 97. Houve então a possibilidade, acho que foi em 2001, por aí, de ir para a Promotoria do Meio Ambiente, estando aqui em Porto Alegre. E aí teve uma interface muito grande. Também assumimos a diretoria da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, a Abrampo, e até criamos a tese da probidade ambiental, né, no Brasil, enfim, que uma interface entre a Promotoria do Meio Ambiente, tutela da probidade, tutela desses direitos difusos, e creio que ajuizamos algumas ações significativas aqui para a cidade, né? No caso lá do, por exemplo, patrimônio cultural ali no Moinhos de Vento, toda essa discussão que nós fizemos, enfim. Mas a verdade é que, em síntese, a carreira do Ministério Público sempre foi muito gratificante para mim. Quer dizer, e ter tido a possibilidade de trabalhar numa promotoria estratégica aqui em Porto Alegre também foi uma realização de um sonho na época. Como foi a tua decisão de sair? Porque imagino que tenha sido um pouco difícil, né? Tu estavas ainda em ascensão dentro do Ministério Público, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente estava em um processo de ascensão muito grande. Eu tinha desempenhado funções de secretário adjunto da Justiça e da Segurança no governo Rigoto. Enfim, aí senti uma certa liberdade na perspectiva de ter, pela primeira vez, estava licenciado na instituição, no interesse da própria instituição, autorizado lá pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas na verdade eu realmente sou muito movido a desafios, né? E surgiu um convite de um grupo empresarial em função de um dos livros que nós publicamos em 99, 2000, foi Direito Administrativo Sancionador, e ele acabou entrando muito no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, passou a ser muito citado, também no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, mas principalmente no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, chamou a atenção desse grupo e que acabei travando uma amizade com o diretor jurídico e ele me convidou para sair. E eu, de fato, achei que era um desafio que poderia dar conta, né? Que já tinha vivido 14 anos de Ministério Público e tinha um horizonte efetivamente de ascensão, mas por outro lado, o desafio que se apresentou ali pareceu ainda muito maior. E eu me senti em condições de enfrentar esse desafio. E a vida é uma só. Então, mesmo apaixonado pela instituição, mesmo muito feliz com a carreira e achando que a instituição efetivamente é um grande ambiente para crescer profissionalmente, para se desenvolver, eu optei por ir para a iniciativa privada, que eu achei também que seria um aprendizado diferente para mim, para a minha vida. E eu te digo que foi e tem sido um aprendizado. O teu escritório tem sede não só em Porto Alegre, mas também no Rio de Janeiro, e tu cuidas de casos muitas vezes nacionais, com clientes de grande visibilidade. Como é que tu lidas com isso e como fazes essa interface ainda entre a tua cidade natal e outras capitais do país? Na verdade, assim, nós principalmente deixamos fincado aqui o escritório, né, em Porto Alegre, onde eu ainda tenho domicílio, tenho residência, embora esteja também com residência em outro estado da federação, no caso do Rio de Janeiro, onde também tenho escritório, mas eu tenho minha residência aqui, tenho meu escritório e estou sempre aqui em Porto Alegre. Então a principal referência para mim é Porto Alegre, quer dizer, obviamente, que é onde eu nasci, onde nasceu o escritório, onde a gente tem a nossa trajetória e uma rede de amigos muito grande. E você sabe que ninguém chega a lugar nenhum sem ter seus amigos, né? Tem a família e os amigos, são sustentáculos de qualquer tipo de crescimento, pessoal ou profissional. Então, obviamente que no caso, a nossa atuação, ela passou a ser nacional, precisou ter um centro de referência também como Rio de Janeiro, facilita ali os deslocamentos, nós vamos muito a Brasília, e eu lido com naturalidade. Eu te confesso assim que os casos grandes, como te falei inicialmente, que eu sou movido a desafios, quer dizer, quando o caso realmente gera uma crise, é um caso de um porte realmente significativo, isso me motiva muito mais. Então nós temos essa capacidade de enfrentamento, né? E procurando sempre agir com a mesma correção, embora a missão seja diferente lá no Ministério Público, agora na advocacia privada, mas com o mesmo padrão ético que sempre orientou a minha vida. Além de cuidar desses casos grandes, tu és seguidamente referência e fonte para explicar também as situações pelas quais o país passa. É o caso, por exemplo, da lei anticorrupção, sobre a qual tu dás palestra, é seguidamente requisitado por revistas e veículos especializados para dar uma posição e explicar o contexto dessas coisas.
Como na tua personalidade tu divides o advogado, o pesquisador, o ex-funcionário público? Como é que essas características permeiam a tua personalidade? Eu acho muito interessante esse teu questionamento. Na verdade, eu acho que tudo isso gera uma certa complexidade, né? Porque, digamos assim, é um aprofundamento de experiências, uma intensa troca de experiências, porque você acaba vivendo, digamos assim, lugares muito distintos, né? E isso faz com que, por exemplo, no meu caso, eu consiga ter uma visão mais global das coisas, pelo menos dentro do que é a perspectiva profissional. Quer dizer, já passei pelo setor público, já passei como diretor de um grupo empresarial, depois o lado do advogado, o lado acadêmico, presidi um instituto também já há mais de 10 anos que nós realizamos seminários, o lado do escritor, enfim, de estar produzindo, do professor, enfim, nós fundamos aí disciplinas importantes, né, nos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que, por exemplo, você não pode misturar esses distintos compartimentos. Então, como escritor, ou como professor, ou como estudioso do direito, eu procuro ter a maior coerência possível no sentido de poder estruturar as teorias, fazer uma reflexão isenta, manter uma imparcialidade. Tentar também, na advocacia, guardar essa mesma sintonia, por exemplo, não procuro não contradizer ou não entrar em situações contraditórias com aquilo que eu defendo, seja do ponto de vista ético, seja do ponto de vista doutrinário, no exercício da minha profissão. Então eu também preservo isso. Às vezes no discurso, não pode ter um discurso esquizofrênico, digamos. Você tem um discurso num papel como advogado, completamente oposto àquilo que tu escreves como o doutrinador, como está escrevendo uma teoria do direito. Então eu procuro tentar resguardar isso, tentar me equilibrar nisso, né? Essa esquizofrenia é um ponto interessante que tu trazes, que é justamente o que a opinião pública tem enxergado, por exemplo, na política do Brasil. E quando se trata de direito público, que é também um tema relativamente novo de pesquisa no Brasil e de mais intensidade de pesquisa, de trazer isso para o debate público, às vezes as pessoas ficam com a noção de que as autoridades não têm essa interface com a teoria. Como tu enxergas isso hoje? Porque já passaste justamente por todas essas esferas. Te dá uma visão mais sistêmica de como o país tem se posicionado, de como tecnicamente pode evoluir para essas questões? Eu vejo assim, a política, por exemplo, hoje a esfera do público, ela é muito mais abrangente do que seria uma esfera do estatal. Nós temos cada vez mais espaços públicos não estatais. A privacidade, por exemplo, é um direito que praticamente foi solapado, ele não existe. Você vive nas redes sociais, né? As novas gerações elas não conseguem muito diferenciar entre o que é o mundo online e o mundo offline. Então, na verdade, quando na política, quer dizer, você tem que ter cada vez mais uma certa coerência na política e nas esferas de vida, sabendo que nós todos somos imperfeitos, tá? Nós todos cometemos algum tipo de erro na vida, mas saber o limite disso. Qual é o limite desse erro? É da esfera privada? É da esfera pública? O que tem dentro desses limites? O que está certo, o que está errado? O que pode fazer, o que não pode, efetivamente? Não adianta tentar ocultar, porque na verdade esse ocultamento ele é muito precário. E isso na política está cada vez mais claro, porque, quer dizer, de repente você vê um político lá com um discurso moralista, rígido, moralista. Você vai ver, quer dizer, aquilo não se sustenta na prática. Acaba gerando uma contradição, uma fissura entre a teoria e a prática. Eu acredito na política, eu acredito na evolução, porque o que acontece é que hoje a cidadania está muito mais participativa. A sociedade civil organizada está muito mais consciente, ela tem mais informação disponível, tem mais conhecimento e tem muito mais ferramentas para participação. Então essa visão sistêmica de que a sociedade tem uma capacidade operacional de fiscalizar com muito mais intensidade a própria política, e não só a política, mas as instituições fiscalizadoras e outras, como o caso do papel dos advogados, da OAB na sociedade, todos estamos sob esse crivo público, né? Admitindo as incoerências, admitindo algumas incoerências ou algumas imperfeições, mas sabendo também que existem limites, que você não pode avançar determinados limites. E o que nós estamos vendo no Brasil hoje, na política, foi uma deterioração desses limites absurda, né? Quer dizer, onde você tem uma confusão entre o público e o privado, onde você tem uma cleptocracia patológica, assim, que chegou
a uma dimensão que nunca se viu antes. Então isso serve, isso gera um momento de crise, mas eu não tenho dúvida que gera também um ambiente de crescimento e amadurecimento das instituições. Pois é, tu falaste que és movido a desafios. Estar na esfera privada, ao invés de continuar, por exemplo, a tua carreira no setor público, te dá essa sensação de que é menos frustrante e que é possível evoluir mais a partir da esfera privada? Como eu te disse, quer dizer, você tem o espaço público não estatal, ele se ampliou muito e vem se ampliando cada vez mais. Então, mesmo estando no privado, por exemplo, eu procuro participar da esfera pública. Lá nas críticas, na construção, através dos seminários do Instituto, através da doutrina, enfim, através da participação na sociedade civil organizada, com uma postura independente, sem ter nenhuma instituição por trás, necessariamente, mas tendo um pensamento crítico, independente e autônomo. Então, nesse sentido, eu acredito que é possível um crescimento. Além do que, esse intercâmbio entre o público e o privado, ele é cada vez mais necessário. Quer dizer, muitos paradigmas do privado passam ao público e muitos do público passam ao privado. Eu tenho falado muito sobre a lei anticorrupção, que é a lei 12.846, 2013. Ela mostra isso, quer dizer, hoje as empresas privadas passam a ter que observar deveres públicos de investigação de ilícitos, de prevenção, de repressão, dentro das suas próprias organizações. Quer dizer, o que era uma incumbência estatal passa a ser também uma missão das próprias empresas. Então você vê que, ao mesmo tempo, existem as concessões no público, a abertura para o privado, as privatizações, que alguns chamam de concessões como um viés, digamos assim, de um rótulo distinto. Né? Você tem a perspectiva, por exemplo, daqui a pouco de fazer parcerias público-privadas para a construção de presídios. Você tem que resolver o problema de segurança pública. Então você vai chamar o setor privado. E ao mesmo tempo você pega o setor privado, que é o caso do empresariado, da indústria, digamos, daqueles que contratam com o poder público, e você diz, agora você tem que fazer um papel que era do Estado, que é combater o crime dentro da tua empresa, sob pena de você sofrer multas pesadíssimas, até 20% sobre o teu faturamento bruto anual. Você tem que investigar teus ilícitos, você tem que reprimi-los, você tem que cooperar com as autoridades. Então nós vivemos um tempo muito complexo. Quem não está antenado para isso, efetivamente fica defasado. São desafios complexos na tua vida profissional. Agora, como tu enfrentas isso do ponto de vista pessoal? Como tu te preparas para ter esse dia a dia conturbado, imagino que seja bastante, com sedes em diferentes estados do teu escritório? Como é que tu lidas com isso? Olha, vou ser bem sincero contigo. Na verdade, assim, eu nunca precisei me preparar. Eu acho que certas coisas na vida, tu nasce com aquilo ali e, na verdade, é o teu jeito. Né? Provavelmente genética, talvez, tem outros fatores, enfim, mas é o jeito da pessoa. Eu sempre fui assim, né? Digamos assim, o desafio proporciona um estímulo e aí você vai se dedicar àquilo. Obviamente tem que ter um equilíbrio pessoal, né? Eu sou muito, digamos assim, eu gosto muito de trabalhar. Então, nesse sentido, para mim o trabalho é um prazer. Eu acho que em certo ponto eu puxei meu pai nesse ponto. Meu pai tem 82 anos de idade, José Silveira Osório, e ele é médico, cirurgião, ele trabalha diariamente, todos os dias ele vai trabalhar. Então, assim, eu sou nesse perfil também. Tem que ter o equilíbrio, obviamente, para poder criar os filhos, ter a família, tem 2 filhos, enfim, ter um certo... mas, assim, o trabalho me dá muito prazer. Então, esses desafios acabam mergulhando neles, né? E radicalizo realmente. Tua esposa também é da área jurídica, né? Sim, é a procuradora da Fazenda Nacional. Também casa, foi do Ministério Público também. Em casa o direito fica na porta ou Sabe que fica na porta porque eu não tenho assim, a gente não tem essa porque para mim também não teria problema nenhum em ter, porque eu gosto muito de falar sobre direito, né? E há uma área que, por exemplo, são assuntos que me fascinam, então eu não tenho problema. Mas no caso não, porque tu acaba tendo, digamos assim, uma convivência que não é tão em face desses compromissos todos, acaba sendo uma convivência que tem que ter mais foco em qualidade do que em quantidade de tempo disponível. O que é para ti qualidade de vida? Olha, qualidade de vida é uma coisa que a gente tem que buscar permanentemente, né? Ter saúde, né? Tentar ter pessoas boas por perto, pessoas que tu gosta, ter os teus afetos, né? E poder fazer o que tu gosta no teu trabalho, né? Agora vou te dizer, a coisa mais importante na vida, sem dúvida, são os filhos, né? Então isso para mim
realmente são os grandes amores da minha vida, né? Os meus filhos, a Maria Fernanda e o Matheus. Tem alguma perspectiva de legado? Construíste toda essa trajetória, tanto acadêmica quanto profissional. Esperas que algum dos teus filhos siga por esse caminho também? Olha, tu falou em legado, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o mais importante que eu penso nesse ponto de vista seria eu poder, porque isso para mim é uma dimensão muito grande, assim, poder contribuir para a sociedade, para o bem-estar das pessoas, sabe? Poder fazer algo positivo pelas pessoas. Então, na verdade, tem os filhos, são meus amores, mas na verdade, assim, eu acho que se a gente tem alguma capacidade, ou se é privilegiado por Deus, sei lá, porque nasceu numa condição melhor, porque nós sabemos que existe tanta pobreza, tanta miséria nesse país, né? Não só nesse país como no mundo. Então nós, por exemplo, eu e tu, nós estamos sentados aqui, nós temos apenas sorte, porque nós não somos melhores que ninguém por termos nascido em determinada condição e termos tido mais oportunidade que outras pessoas. Então eu me gratifica muito assim a possibilidade de poder dar um retorno para as pessoas, melhorar algo na sociedade, enfim, fazer algo de útil nessa passagem que é tão efêmera que é a nossa vida. É o teu grande objetivo de vida, a partir do direito, melhorar a sociedade brasileira? Eu tenho esse objetivo. Sinceramente, assim, é o que me estimula mais. Qualquer projeto individual ou pessoal, na verdade, quando tu tem a noção de que tu pode fazer uma diferença para melhorar a vida das pessoas, de outras pessoas que não tiveram a mesma chance também, que não, enfim, que é uma vida sofrida, ter essa possibilidade, quando eu tiver, eu quero cavar essa possibilidade sempre para mim, quero poder ajudar de qualquer maneira, porque é algo que me gratifica muito. Até agora, nesse sentido, Fábio, qual foi a tua maior conquista profissional? Eu te diria assim, a minha maior conquista eu acho que é a minha independência sempre, né? Porque, por exemplo, passei pelo Ministério Público, passei por uma Secretaria de Estado, hoje eu estou na advocacia, mas eu tenho outras esferas de atuação. E eu acho que, por exemplo, eu tenho orgulho da minha independência no sentido de saber que efetivamente tenho valores éticos e tenho condição de externar, de fazer aquilo sem ter, digamos assim, uma tutela por trás ou sem ter qualquer interesse oculto. Ter uma autonomia. E acho que isso é fruto também, quer dizer, não só de um crescimento pessoal, mas profissional, porque para ter essa autonomia é preciso ter, quer dizer, cada vez mais uma postura crítica em relação ao que a gente recebe, ao que a gente aprende, ao que a gente observa. Então, eu acho que profissionalmente, sinceramente, eu penso assim, a gente está sempre crescendo, sempre amadurecendo. Você nunca chegou num estágio que vai, olha, agora pronto, chegou no ápice. Não, eu não me considero nesse ápice, assim, estou muito longe disso, entendeu? Então, ter humildade para estar sempre aprendendo. E a gente aprende com todas as pessoas. Quando está num táxi, está falando com alguém, está conversando com aquela pessoa, com o teu taxista, com o teu funcionário, tu está aprendendo ali, tá tendo condições de aprender um ponto de vista diferente, uma vivência. Então isso te enriquece como profissional, te enriquece como pessoa humana. Dentro dessa tua perspectiva de melhorar a nossa sociedade, o que tu esperas para o futuro da cidade, que é a tua cidade, que acaba de te homenagear como cidadão emérito? Olha, eu acho que Porto Alegre tem certamente muito ainda para oferecer aos seus cidadãos, né? Porto Alegre é uma grande cidade. Eu acho que Porto Alegre tem um potencial turístico fantástico, uma cidade que tem qualidade de vida, tem pessoas que são boas, é um povo evoluído. Então, o que eu espero para Porto Alegre, como eu espero para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, enfim, é que as coisas melhorem para os cidadãos, né? A qualidade da política, a qualidade dos serviços públicos, a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que Porto Alegre tem muito a crescer ainda para oferecer para os seus cidadãos, como é no resto do país também. Acho que o nosso país é bastante deficitário em serviços públicos, em oportunidades, em políticas públicas, e eu acho que Porto Alegre está dentro desse contexto. E a cidade, como a cidade natal, onde eu nasci, eu gostaria muito que Porto Alegre evoluísse bastante nesse aspecto. Tá certo. Fábio, parabéns pelo título de cidadão emérito de Porto Alegre. Muito obrigada pela participação aqui no programa Trajetórias. Parabéns para ti também, pela brilhante abordagem e pela inteligência, e obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo e com os teus telespectadores. Tá certo, um bom trabalho. Obrigado. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas não esqueça que você pode rever este e outros programas lá no nosso blog, tvcamara-poars.blogspot.com.
www.radiocultura.com. E eu convido você também a acessar a nossa página no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.